A parábola de hoje é linda, na verdade é uma história real que eu assisti, né? Eu não lembro se foi ontem à noite ou se foi hoje muito cedo, mas tocou meu coração e eu quero compartilhar com você. Como eu disse, é uma história real, mas que eu vou transformar em parábola, mudar os nomes, tudo, né? Mas eu vou pegar como versículo de referência Provérbios capítulo 22, verso 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A parábola de hoje é a parábola da porta. Uma mãe recebe uma ligação do diretor da escola e ele diz: senhora, o seu filho quebrou a porta do colégio. A senhora precisa vir aqui para resolver isso. A mãe foi. Chegou lá, estava todo o corpo do colégio reunido, todo mundo falando mal do filho e ela se segurando para não ter que falar nada, até porque, por mais que o filho tenha errado, qual é a mãe que gosta de ver alguém falando mal do filho? E ela ficou ali na dela, todo mundo falando mal do filho, e ela se concentrando para poder não explodir, até que o diretor disse assim: olha, tá aqui o orçamento do marceneiro para a senhora pagar o conserto da porta. Aí ela disse assim: mas eu não vou pagar esse conserto da porta. Como eu vou pagar uma coisa que eu não quebrei? Aí o diretor: senhora, mas o seu filho quebrou. Ela: exatamente, ele quebrou. Mas senhora, seu filho é uma criança, como ele vai pagar? Seu diretor: eu dou para o meu filho R$ 5 todo dia para ele lanchar. É a mesada dele, todo dia eu dou. Então, quando ele estiver na fila da cantina, o senhor vai lá e fala com ele. Quem vai pagar é ele. E aí todos os dias o filho dela estava na fila, aí daqui a pouco o diretor chama: fulano de tal, saia da fila. E aí ele ia lá e entregava os R$ 5. Moral da história: essa mãe, na história real, ela disse que essa foi a forma que ela encontrou de educar o filho. Porque a gente só sente quando pesa no nosso bolso. E ela já queria ensinar isso para o filho desde cedo. Detalhe, nessa história que eu estou contando e que é real, essa mãe não era uma mãe pobre, tá? Era uma mãe com bens. O menino estudava em colégio muito bom, mas a mãe já estava ensinando desde sempre a assumir as consequências. Não sei a idade da criança, né? Mas não ganhava todo dia aqueles R$ 5. Ela quis ensinar para o filho que é preciso saber lidar com as dores, né? Tenho certeza que aquele menino nunca mais esqueceu. E toda vez que fosse fazer alguma coisa, né? Quebrar ou fazer se aventurar demais, ele ia parar e pensar: peraí, isso vai custar a minha mesada. Isso vai custar o meu lanche. Pensar bem. Se você parar para pensar bem nessa história, o que essa mãe fez, que nem todo mundo está de acordo, né? Claro que é só uma reflexão, você pensa como quiser. Mas analisando a história, quando eu assisti, essa mãe só quis ensinar o filho que dinheiro não é fácil assim. Não pode ficar saindo fazendo o que quer, armando, se aventurando, sem assumir as consequências. Ela quis ensinar ele a assumir a consequência. E você, como filho, isso eu já passei quando eu era mais nova, precisa saber, quando você sai com os seus amiguinhos, o que eles estão dispostos a fazer. Pare, pense antes. Ah, mas eu sou uma criança. Mas pare. Seu pai, sua mãe tem que lhe ensinar desde cedinho, né? Vá por esse caminho. O versículo de hoje: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Desde criança, aprendendo o caminho que tem que seguir. Tem que aprender a assumir as responsabilidades, e é desde cedo. Meu pai me contou, toda vez que a gente se vê, ele sempre conta alguma coisa da minha infância. E ele disse que quando eu era novinha, acho que 3 anos,
eu fui pegar em alguma coisa dele, do quarto dele, que consequentemente eu ia quebrar, porque eu tinha 3 anos. Ele, na hora que eu peguei, ele pegou na minha mão e disse assim: isso é do papai. Se você quiser um, eu lhe dou. 3 anos eu tinha. E ele disse assim: minha filha, eu sei que você não estava entendendo tanto, mas sabia que você estava entendendo alguma coisa. E eu disse: isso aqui é do papai. Deixa as coisas do papai e mexa nas suas coisas. E eu cresci com isso. Não mexa nas coisas dos outros. Não queira o que é do outro. Quando eu cresci, esse ensinamento, quando eu tinha 3 anos de idade, que sempre ele ia falando para mim, se eu estava entendendo ou não, ele estava falando para mim. Quando eu cresci e entrei no mercado de trabalho, aquele ensinamento lá atrás serviu para o mercado de trabalho. Como, Lívia? Não queira o que é dos outros. Queira o que for para ser seu. Não puxe o tapete de ninguém para conseguir chegar no topo, conseguir uma posição melhor, um cargo melhor, uma função melhor. Só queira o que está destinado a você. Olha que coisa interessante. O que meu pai me ensinou lá atrás era para eu não mexer nas coisas dele, mas aquilo não saiu da minha cabeça. Porque não posso mexer nem querer nada dos outros. Se Deus escolheu algo para mim, algo vai chegar para mim. Eu faço a minha parte de uma forma honesta, né? Digna, usando o bom senso e a dignidade, e Deus vai me honrar. Se eu não cheguei em determinado lugar ainda, é porque ainda não é hora de chegar lá. Calma, não queira o que é dos outros. Então, eu estou contando essa história que é um testemunho real, né, que aconteceu comigo e com meu pai, trazendo para essa história de hoje, que transformei em parábola, mas como eu disse, era uma história real. Você precisa ensinar para o seu filho desde criança o que ele tem, o caminho que ele tem a seguir. E tenha certeza que quando ele for velho, não vai se desviar. Eu achei essa história sensacional. Depois eu vou compartilhar com vocês o vídeo, porque eu salvei para mim, vou colocar lá no meu Instagram, que você possa assistir, né? E compartilhar. Eu achei incrível. Pense nisso. E que você tenha um lindo dia!